Olá, eu me chamo Jorge Chaves, você está no canal Espiritualmente e eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Você sabe me dizer qual é o maior pecado, qual é o pecado principal, qual é aquele pecado que habita o nosso coração e que a partir dele todos os outros pecados se originam? Será que você sabe me dizer? Bem, antes de te responder essa pergunta, eu quero deixar aquele convite clássico para você. Por favor, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho de notificações para receber sempre conteúdo novo e deixa aí um like, gostei ou também um não gostei. Fique à vontade, o canal é democrático para você manifestar qual a sua opinião sobre o conteúdo que está sendo aqui divulgado. Isso nos ajuda demais porque o YouTube entende que o vídeo é relevante e vai sugeri-lo a outras pessoas dentro dessa plataforma, tá bom? Você pode nos ajudar imensamente e não vai ser cobrado de você nenhum real por essa ajuda, tá bom? Para que você entenda qual é o pecado, eu vou ler alguns textos aqui para ver se você percebe, tá bom? 1 Coríntios capítulo 1, verso 29 diz assim: portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. O versículo de Provérbios, capítulo 16, verso 18, tem um texto que é clássico, que diz assim: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. E Gálatas, capítulo 5, verso 26, diz assim: não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Acho que deve ter ficado claro para você que o pecado principal, aquele que é praticamente inescapável, que habita nos nossos corações de maneira geral, seria o orgulho. Isso mesmo, o orgulho. Eu sei que alguns pensam que são os pecados sexuais, talvez os maiores, enfim, pelo menos são os mais falados, os mais comentados, mas o que nós encontramos em abundância nas Escrituras, muitos e muitos textos citando e condenando essa postura, é a questão do orgulho. O orgulho é, na Bíblia, o pecado mais condenado, é o pecado mais apontado, é o pecado onde nós temos que ter o maior cuidado possível, porque é um pecado que habita todos os corações. Você pode não ter nenhuma falha em relação à questão de moral sexual, ou você pode ser uma pessoa sem vícios, né? Mas, no geral, todos nós falhamos em relação ao orgulho. E como é que eu e você podemos diagnosticar o nível de orgulho em que estamos? Como é que eu posso olhar para mim mesmo, num olhar sincero, e tentar encontrar o quanto de orgulho habita em mim? Para responder essa pergunta, eu vou usar um texto do C.S. Lewis, autor maravilhoso, que escreveu um dos maiores livros de espiritualidade cristã, que é o Cristianismo Puro e Simples. O C.S. Lewis ele diz assim no livro: a forma mais fácil de você descobrir o quanto é orgulhoso é perguntar-se: como eu me sinto quando os outros me esnobam ou se recusam a me notar? Ou se intrometem ou mandam em mim? O fato é que o orgulho de cada pessoa compete com o orgulho de todos os demais. Ele está falando aqui para nós, gente, que o orgulho ele é uma forma de competição entre mim e todas as demais pessoas ao meu redor. O orgulho ele se manifesta a partir do momento em que eu me comparo ao outro, ao momento em que eu olho para o outro e como eu me sinto nesse olhar para o outro. Eu olho para o outro e esse olhar para o outro desperta em mim alguns sentimentos. E aí ele fala: como é que você se sente quando, olhando para o outro, esse outro te esnoba? Esse outro não te nota como você mesmo se nota. Esse outro não dá a você o valor que você mesmo se dá.
Ele te esnoba ou ele é indiferente a você? Como você se sente em relação a isso? O que é que desperta dentro de você? O que é que você sente quando alguém tenta te dar um conselho e tenta de alguma forma se intrometer na sua vida e você não consegue lidar bem com isso? Quando você acha que alguém está mandando em você? Todas essas questões, elas são importantes porque é assim que o orgulhoso lê o mundo ao seu redor. O orgulhoso olha para o mundo e ele vê o mundo como uma grande competição. Ele vê o mundo como uma enorme competição, onde ele precisa ser sempre melhor do que o outro, maior do que o outro, superior ao outro em tudo que ele é ou que ele faz. O orgulhoso, ele tem dificuldade de ouvir do outro qualquer conselho, admoestação, exortação, porque ele se sente invadido. Ele se sente como se alguém estivesse intrometendo-se em sua vida e mandando nele, porque afinal de contas, o orgulhoso entende que é a partir de si mesmo que as coisas vão acontecer, é o que ele pensa, é como ele vê o mundo, é as opiniões dele, é a estrutura de pensamento dele que fará com que ele seja bem ou mal sucedido na vida, e não o conselho que ele recebe de alguém, e não a fala que ele recebe de alguém. Então ele sempre vai receber um conselho, uma orientação, como algo muito agressivo, porque será uma espécie de invasão à sua vida, é alguém invadindo a sua vida. Essas são características primordiais de um coração orgulhoso. E o problema disso, sabe, gente, assim, a coisa é que o orgulho faz nascer em nosso coração todos os outros pecados. Porque o orgulho, ele impede no nosso coração o florescimento de um dos principais aspectos da moralidade cristã, que se chama humildade. A humildade é totalmente o contrário do que o orgulho ensina. A humildade diz que nós não podemos nos ver maior do que ninguém, que nós não devemos buscar ser superior a ninguém. A humildade nos ensina que estamos todos no mesmo nível e que quando eu consigo ver o meu próximo como alguém não superior ou inferior a mim, mas um igual, começo a produzir em meus atos, em meus comportamentos, atitudes de solidariedade e colaboração. Por isso que o mundo, em grande parte o mundo não avança, porque os nossos olhares, a forma como nós interpretamos o mundo é a partir do orgulho e da competitividade. Então o outro, ele não se torna mais o outro, ele é um objeto. Ele é um objeto do qual eu preciso superar, do qual eu preciso usar para alcançar certos objetivos, e assim vai caminhando a humanidade nesses passos terríveis de alienação, de competição, que gera agressão, violência e todas as formas de pecado que nós já conhecemos. Então nós precisamos nos livrar da comparação. É isso que C.S. Lewis vai continuar dizendo aqui no texto que eu quero ler para vocês. É a comparação que nos torna orgulhosos, o prazer de estar acima das outras pessoas. Uma vez eliminado o comportamento competitivo, desaparece o orgulho. Então essa é a nossa meta. Se o principal pecado, o maior pecado, aquele que a Bíblia condena é o orgulho, o caminho para nos livrarmos do orgulho é pedir um coração humilde ao Senhor. É pedir a Deus, buscar, cultivar a humildade. E a humildade começa quando eu paro de ficar me comparando aos outros. Quando eu paro de ser competitivo de uma forma danosa. Essa competitividade que tenta sempre superar, ser melhor. Porque quando eu me coloco no patamar de ser melhor, maior do que o outro, eu não consigo ver mais o outro como alguém igual a mim. E aí não existe humildade se o meu olhar não for um olhar igualitário. Essa é a chave
para que nós possamos cultivar um coração humilde. Que o Senhor possa abençoar a minha vida e a sua, que nós possamos orar, porque a nossa evolução espiritual, a nossa evolução dentro da espiritualidade cristã começa a partir da humildade. É a partir do momento que o orgulho vai perdendo espaço no nosso coração que todos os demais pecados também vão se enfraquecendo, porque a forma como eu me olho diante de Deus e diante dos outros muda completamente, ok? Espero que você tenha entendido essa palavra, que ela tenha abençoado o seu coração. Ore a Deus, busque um coração humilde, contrito, quebrantado, para que você se veja da forma que Deus lhe vê. E que você veja os outros e a si mesmo da forma como Deus também os vê, para que você possa crescer em humildade e avançar, se livrando desse terrível pecado que é o orgulho. Ok? Que Deus tenha abençoado a sua vida, continue conosco, traremos sempre outros vídeos para que possamos crescer, sermos edificados a partir da palavra de Deus. Mais um grande abraço, gente. Tchau, tchau.